Hoje eu quero trazer para vocês algo muito prático. Durante toda essa série Vivendo com Deus, a gente esteve falando sobre como Deus quer estar conosco, como Ele quer se relacionar conosco, como esse é o desejo de Deus, como Ele quer ser o nosso amigo. Falamos sobre ouvir a voz de Deus, falamos sobre muitas coisas. Mas hoje eu quero tratar de um aspecto muito prático de relacionamento com Deus. Eu quero falar hoje sobre as disciplinas que nós precisamos desenvolver para ter um relacionamento sólido com Deus. Olha, existem muitas disciplinas espirituais. Eu não vou abordar todas elas aqui hoje. Hoje eu quero abordar aquelas que eu acredito que são essenciais no seu tempo a sós com Deus. Por isso o tema da palavra hoje é tempo a sós com Deus. As disciplinas espirituais que te ajudam a desenvolver um relacionamento pessoal sólido com Deus, ok? Então esse vai ser o nosso assunto de hoje. E disciplinas espirituais é uma coisa que, em primeiro lugar, antes de eu começar, eu lembrei de uma coisa que eu quero te dizer. Há um livro chamado A Celebração da Disciplina, do autor Richard Foster. Eu fortemente recomendo esse livro para você. Eu já li esse livro em português e já li ele 3 vezes em inglês. E eu quero te dizer uma coisa, você não vai se arrepender nem um minuto por ler esse livro. Vai edificar profundamente a sua vida. Eu quero recomendar para a igreja. Celebração da Disciplina, de Richard Foster, ok? Se você não lembrar, depois você pode entrar na palavra no YouTube e pegar o tema do livro. Esse livro tem ele de graça em PDF na internet, ok? Se você digitar lá no Google, você vai pegar o PDF dele e vai ler esse livro. Eu tenho certeza que você será muito edificado. Bom, então vamos lá, voltando aqui. Disciplinas espirituais, isso pode significar muita coisa para muita gente, mas o termo na verdade nasceu nos monastérios, ele nasceu com os monges. E nada mais era do que programas que ajudavam a pessoa a se disciplinar para que elas desenvolvessem um relacionamento com Deus. E esses programas, eles tinham muito tempo, não é? Vocês sabem que os monges, eles ficavam reclusos durante muito tempo, e eles ficavam muito tempo a sós, meditando em silêncio, e uma meditação, e fazendo ali, tendo momentos muito solitários. Tudo isso eles faziam porque eles estavam buscando um relacionamento com Deus. Bom, eu não quero entrar aqui no mérito da meditação que esses monges faziam, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que realmente nós precisamos de disciplinas espirituais que nos levem a aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Sabe aquela velha pergunta, como que eu sei, pastor, que isso que estava aqui na minha cabeça, que essa voz que está falando aqui na minha cabeça realmente é Deus? Ou será que é a minha cabeça mesmo? Pastor, como que eu realmente vou saber disso? Bom, eu quero te ensinar hoje como você pode usar essas disciplinas espirituais de uma forma prática para desenvolver essas habilidades. Eu me lembro que eu falei já para vocês que ouvir de Deus e relacionar-se com Deus é algo que nós temos inato, nós nascemos com essa habilidade, mas é uma habilidade que nós também desenvolvemos, nós crescemos nela, nós nascemos com ela como nascemos de novo. Nós nascemos com ela, mas nós também aprendemos e amadurecemos no nosso relacionamento com Deus, ok? Mas eu tenho descoberto que algumas pessoas simplesmente não sabem o que fazer quando elas fecham a porta do seu quarto e dizem assim, agora eu vou ter um tempo com Deus. Muitas pessoas ficam perdidas neste momento. Elas dizem, e agora? O que eu faço? Eu oro? Eu leio a Bíblia, eu ajoelho, eu fico em pé, eu fecho o olho, eu ando, o que eu faço? Enfim, como deve ser o meu tempo com Deus? E hoje eu quero dar para você aqui algumas coisas práticas para que você aprenda realmente a ter um tempo a sós com Deus. O Bispo Ronaldo inventou uma sigla que eu gosto dela, ele chama de TSD, que significa tempo a sós com Deus. Diga TSD. Então, para ficar mais fácil, nós vamos chamar o seu tempo a sós com Deus de TSD para ficar mais fácil, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre disciplinas espirituais para que você amadureça
no seu TSD e tenha realmente um relacionamento mais profundo com Deus. Em primeiro lugar, a prática da leitura e da meditação da palavra. Queria chamar aqui à frente o meu amigo Lucas, por favor. O Lucas é filho do Paulinho. Quem conhece Paulinho? Todo mundo conhece Paulinho. Se você não conhece Paulinho, você ainda não faz parte da Luz para os Povos Fama. Paulinho, dá um tchau pro pessoal aí, Paulinho. Quantas vezes você já leu a Bíblia, Paulinho, esse ano? 3 vezes esse ano. Quantas vezes você já leu no total? 39 vezes. E o Lucas, filho do Paulinho, 10 anos de idade, acabou essa semana de ler a Bíblia capa a capa. Eu fico pensando, quantos crentes adultos já têm vários anos de conversão e ainda não leram a Bíblia de capa a capa? O Lucas é um grande exemplo para vocês. E eu quero que hoje ele me ajude aqui, pelo menos lendo um versículo da Bíblia, para nós falarmos sobre esse primeiro, essa primeira disciplina espiritual, que é a prática da palavra de Deus. Você consegue ler aqui, Lucas, no meio? Então, eu vou ler primeiro para vocês Salmo 119, 97 a 99. Depois ele vai ler 1 Timóteo, ok? Então, Salmo 119, 97 a 99 diz assim: como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos se tornam mais sábios do que os meus inimigos. Portanto, estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos seus testemunhos, que é sobre a palavra de Deus. Agora o Lucas vai ler para vocês Timóteo 4,15. O que diz lá, Timóteo? Timóteo. Lucas vai ler o que o Paulo escreveu a Timóteo. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Obrigado, Lucas. Parabéns, tá? Deus te abençoe. Próxima vez que você ler a Bíblia inteira, nós vamos te mandar para Cancún de férias. Mas seu pai que vai pagar, a gente só vai mandar. A gente vai te chamar aqui, orar, abençoar, tudo isso. Prometo. Salmos 1, versículo 1 a 3 também diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita, diga medita, dia e noite. É como árvore plantada à beira de correntes de águas, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Quantos querem ser assim? Qual é o segredo para ser assim? Segundo o que a palavra de Deus está dizendo, se você quer ser uma pessoa assim, o que você precisa fazer? Diga, meditar. Bom, algumas pessoas têm aquela ideia de que meditação é sentar de pernas cruzadas, colocar as mãos em forma de fazer Bom, essa não é a meditação bíblica. A meditação bíblica é um exercício mental. E eu quero ser bem prático aqui com vocês. Como eu posso meditar na palavra de Deus? Porque existe uma grande diferença entre você simplesmente ler a Bíblia e de você meditar na Bíblia. Eu tive muita sorte de, logo que eu comecei na caminhada cristã, de ter uma pessoa, um discipulador, que um dia chegou para mim e falou assim, colocou a Bíblia na minha mão e falou assim: esse ano você vai ler a Bíblia. Eu falei, ok, vou ler a Bíblia. Ele falou, inteira. Eu, sério? Inteira, esse livro desse tamanho, esse ano? E graças a Deus eu aprendi desde cedo que a palavra de Deus era o fundamento pelo qual nós devíamos andar. Mas há uma diferença muito grande entre você simplesmente ler a Bíblia e você meditar naquilo que Deus está dizendo para você. Olha, deixa eu te dar algumas dicas bem práticas aqui. Quando você estiver lendo a Bíblia, como que você vai meditar naquilo que está sendo
naquilo que você está lendo. Você basta procurar por algumas coisas. Por exemplo, comece a procurar por um mandamento. Há algum mandamento naquela mensagem que você está lendo? Deus está mandando você fazer alguma coisa nesse texto que você está lendo? Se estiver, pare por um minuto e anote isso. Segunda coisa, há algum alerta de Deus para você? Aquele texto está te alertando sobre algum perigo? Existe algum conselho de Deus para você, aquilo que não é lei, mas que Deus está falando que seria melhor se você não fizesse isso? Por exemplo, nós acabamos de ler um conselho, uma advertência, um alerta: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bom, isso não é a lei, isso é um conceito, isso é um conselho, ok? Então, há algum conselho? Anote esse conselho. Terceira coisa que você pode estar procurando no texto quando você está lendo: há alguma promessa de Deus para você nisso que você está lendo? Bom, há algum mandamento? Há algum alerta? Há alguma promessa? Deus está me prometendo alguma coisa aqui através desse texto? À medida que você vai lendo, você não vai simplesmente lendo e passando, você está procurando por coisas que realmente vão fazer, que realmente vão te levar a um exercício mental de entender e compreender e trazer a palavra de Deus para a sua vida. Quarta coisa que você pode estar procurando: Deus tem alguma coisa para mim aqui nesse texto. Há alguma coisa que saltou desse texto aqui para mim? Olha, Deus é tão maravilhoso que Ele pode usar até texto fora de contexto na Bíblia para falar com você. Não é o padrão, mas Deus pode fazer isso. Às vezes você está lendo a Bíblia e o autor realmente não estava desenvolvendo aquele assunto, mas dentro daquilo ali, Deus usa aquilo ali para falar alguma coisa para você. É o tipo de coisa que Deus fala para você. Não é aquele tipo de coisa que Deus fala para você pregar para alguém. Por quê? Porque está fora de contexto. Mas é algo que Deus fala com você. E se Deus usa a Bíblia para falar com você, desde que esteja de acordo com o restante da Bíblia, não há problemas nisso. Então há alguma coisa naquele texto que realmente salta e serve para a sua vida. Então esteja procurando para essas coisas. E a última coisa: como eu posso aplicar isso na minha vida? Isso é meditar na palavra de Deus. Eu estou procurando se há algum mandamento, eu estou procurando se há algum alerta, se há alguma promessa, se há algo que se destaca para mim. E por último, eu estou perguntando: como, Senhor, eu posso aplicar esse texto na minha vida? Isso que eu li hoje, como eu posso aplicar na minha vida? Ok, se você estiver lendo o livro de Números e você lê lá o capítulo inteiro de genealogia, eu estou te liberando dessas perguntas, tá bom? Você não precisa fazer, você pode passar direto por esses capítulos, leia rapidinho, porque realmente você não precisa ficar meditando ali nas genealogias, embora existam verdades profundas em genealogias também, ok? Mas enfim, está liberado, essa parte você pode passar voando por elas, mas no geral, quando você pegar a Bíblia, pegue ela para meditar na palavra e não simplesmente ler, não simplesmente para cumprir um programa, mas pegue a sua Bíblia e fala: Senhor, hoje o Espírito Santo vai falar comigo. E comece a procurar na Bíblia coisas que sejam práticas, coisas que são transformadoras na sua vida. Quantos estão comigo aqui, estão me entendendo? A segunda prática que nós precisamos desenvolver, veja, que eu estou pegando você hoje pela mão, e a minha intenção é te levar um passo além. Eu sei que muitos já leem a Bíblia frequentemente, já leem a Bíblia, já têm o hábito de leitura bíblica. Eu quero que você não apenas leia, eu quero que você medite naquilo que você está lendo. E Davi fala ainda mais, fala: na tua lei medito de dia e de noite. Você pode, durante vários momentos do seu dia, se lembrar daquilo que você leu, ou na sua manhã, ou no dia à noite anterior, seja lá qual for o seu horário de leitura bíblica, você pode estar lembrando a você mesmo daquilo que você leu, anotou e daquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração enquanto você estava lendo. Percebe a diferença? Há uma diferença clara, mas vamos lá. Segunda coisa: a prática da oração. Lembre-se, deixa eu te dar um conselho aqui: sempre comece pela Bíblia e não pela oração. Sabe por que eu estou te dizendo isso?
Porque quando você tem um período de leitura bíblica, você já tem coisas para você orar, sempre. E a sua oração vai ser em cima da palavra de Deus, você vai orar biblicamente. Bom, é lógico que eu não estou te dando receita de bolo, eu estou te dando um conselho. O melhor é que você leia a Bíblia antes. Porque na Bíblia Deus já vai ter te mostrado várias coisas pelas quais você precisa orar. Em algumas delas você terá sido confrontado, outras delas você vai ter sido desafiado. Algumas delas você vai pegar e falar assim: Senhor, sério? O Senhor realmente quer que eu faça isso? Mas depois de ter lido a Bíblia, quando você vai orar, é uma outra história. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando você for orar, sempre comece com adoração e gratidão. Essa é a motivação correta. Sempre quando você for orar, olha, eu estou te dando aqui um passo a passo, algo bem prático que você possa aplicar no seu dia. Comece com adoração e gratidão. Sabe por quê? Porque Deus se alegra do coração agradecido. Mesmo que o seu dia tenha sido difícil, mesmo que a sua semana esteja sendo difícil, quando você chegar na presença de Deus, procure coisas pelas quais você precisa agradecer. Peça a Deus que te dê um coração grato a cada dia. Olha, só de nós estarmos aqui, só de nós termos saúde, só de nós termos a nossa família em segurança, todos esses são motivos para nós agradecermos a Deus imensamente. Só o fato de nós termos comida na nossa mesa todos os dias e estarmos sendo supridos por Deus, isso é motivo para nós agradecermos a Deus. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Deixa eu te dizer, se você criar um hábito de agradecer a Deus todos os dias e de entrar na presença de Deus pelas portas da adoração, da exaltação, você vai ver que o seu dia é diferente. Eu me reúno todos os dias de manhã com os pastores para nós orarmos na torre e intercedermos pela igreja. E a nossa oração sempre começa dessa forma. Nós sempre temos um momento de adoração, um momento de receber a Jesus todos os dias como Senhor absoluto da nossa vida, como Rei dos nossos corações, estabelecendo o reinado de Cristo na nossa vida. Todos os dias eu tenho o hábito de fazer isso. Porque todos os dias eu me entrego ao Senhor. E todos os dias eu digo a Ele: Senhor, que hoje o Senhor reine na minha vida. Que tudo aquilo que eu fizer hoje espelhe Jesus. Que Jesus viva através de mim nesse dia. É isso que eu quero para a minha vida. Então a cada dia eu renovo isso através da minha vida de oração. Mas depois disso, deixa eu te falar algo. Entre sempre na presença de Deus pelas portas do arrependimento. Há algo na sua vida que ainda está desalinhado com a palavra de Deus. Há algo ainda que você não conseguiu vencer na sua vida. Deixa eu dizer algo. O sangue de Jesus é o acesso que você tem à presença de Deus. É pelo sangue. Olha, não é porque você conseguiu viver em vitória nessa semana que você é justo o suficiente para estar na presença de Deus. Nós não somos. Nunca seremos. Por melhor que nós sejamos, nós ainda somos falhos. E é o sangue de Jesus que garante o nosso acesso liberado à presença de Deus. Então, aprenda isso. Entre na presença de Deus sempre pelas portas do arrependimento. Depois disso, deixa eu te dizer uma coisa. Ore pelos outros. Eu nunca gosto de começar a minha oração orando por mim mesmo. Sabe por quê? Porque depois que eu oro por mim mesmo, parece que eu me sinto mais fraco para orar pelos outros. Isso é pessoal, é meu. Talvez você não seja assim, mas eu acho que esse momento de intercessão, e o que é intercessão? Intercessão é orar por qualquer coisa que não seja seu mesmo, próprio. Você intercede por uma pessoa, você se intercede por uma causa, você intercede pelos alvos da igreja. Sempre que você está se colocando diante de Deus por uma causa que não é sua, você está intercedendo. Então entre diante de Deus com adoração, com arrependimento, com intercessão. Agora sim, você passou por esse trilho. Vamos falar da nossa comunhão. Senhor, sabe aquilo que a gente estava conversando ali na Bíblia agorinha? Essa é a hora da comunhão. Essa é a hora onde nós vamos pegar aquele mandamento que você olhou lá na Bíblia enquanto você estava meditando e você viu que a sua vida não está alinhada com ele, e vai falar assim: Senhor, eu estou fora desse mandamento aqui, e eu quero pedir agora ao Espírito Santo que me ensine. Eu quero pedir agora ao Espírito Santo que alinhe a minha vida com a palavra de Deus.
E eu quero te dizer algo, meu irmão. Você sempre vai ganhar quando você alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Esse é o momento onde você vai chegar ali e falar assim: Senhor, a sua palavra manda perdoar, mas eu não consigo perdoar. Senhor, a sua palavra manda eu devolver o meu dízimo, mas eu não tenho fé suficiente para isso. Senhor, a tua palavra me diz para me submeter à liderança e eu não consigo fazer isso porque eu não concordo com tudo que eles fazem. Senhor, a tua palavra diz para que eu tome a cruz quando eu estiver em demanda contra meu irmão, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Senhor, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio, mas eu estou querendo largar a minha esposa ou meu esposo. Me ajude. Me ajude. Toma, Senhor, nesse momento o governo da minha vida e me leve pelo caminho correto. Você está entendendo a diferença que faz quando você pega a palavra de Deus, aplica ela, e quando você leva isso para o seu momento de oração, e quando você tem um momento de comunhão com Deus, você pode aplicar isso na sua vida. E aqueles avisos, e aquelas coisas que Deus te avisou através da palavra de Deus, que você vai ver lá: olha, cuidado, as más conversas corrompem os bons costumes. Quem já leu isso na Bíblia? Em outras palavras, cuidado com a fofoca. Fofoca destrói muita coisa boa. Não escute conselho de ímpio. Esse é aquele momento onde você vai chegar na presença de Deus, você vai dizer: Senhor, me ajude a alinhar. E Senhor, e essa promessa aqui? Eu quero tomar posse das promessas de Deus para a minha vida. Porque eu estou aqui, eu medito na palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Diz que ele será como árvore plantada. Senhor, eu sou como árvore plantada, junto ao ribeiro das águas. Onde eu colocar a minha mão será bem sucedido. Tomo posse dessa promessa sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ali é o momento onde você vai fazer com que, vai trazer à realidade aquilo que a palavra de Deus coloca para você. E aplicação. Aqui é a hora onde você vai dizer assim: Senhor, existem hábitos que eu preciso criar. Existem hábitos que eu preciso abandonar. Há algum hábito na sua vida que está desalinhado com a palavra de Deus, que você precisa abandonar? É aqui que isso vai ser resolvido. Jesus disse: quando você for orar, não faça como os hipócritas que sobem em cima das casas e ficam lá gritando, mas faça o seguinte: entre para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Deus que está em secreto, e o seu Deus que está em secreto te recompensará. Não há nada de errado em orar perto de outras pessoas, mas eu estou falando aqui para vocês de tempo a sós com Deus. Daquele tempo onde é olho no olho, onde você vai se deixar ser trabalhado, forjado por Deus e pela sua palavra, para que Deus coloque você e faça de você aquilo que Ele quer que Ele faça. E eu te garanto, eu te prometo isso: todas as vezes que você ler a Bíblia, ela vai te confrontar. Em algum ponto ela vai te confrontar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos bons o suficientes. Nós somos falhos. E vira e mexe nós precisamos estar voltando e revendo os nossos hábitos pessoais, os nossos hábitos familiares, as coisas que nós estamos fazendo constantemente e que não estão sendo boas. É nessa hora em que nós vamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, fala comigo. Quais são os hábitos? E aquelas coisas também: Senhor, tem algo específico que o Senhor quer na minha vida? Eu quero te dizer, meu querido, que todos vocês que estão aqui me escutando hoje, todos vocês, 100% das pessoas que estão aqui, que entregaram sua vida já a Jesus, deixa eu te dizer algo: você tem um ministério nessa igreja. Você já sabe qual é? Deixa eu te dizer algo: eu não posso te dizer qual é. Você precisa ter tempo a sós com Deus para Ele te mostrar. E Ele vai te mostrar.
Ele vai te conduzir. Ele vai começar a te usar de maneira como você não pensava que Ele poderia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Tempo a sós com Deus não é um privilégio de poucos, é uma necessidade de todos. Nós precisamos disso. Eu não quero, como pastor desta igreja, eu não quero ser pastor de um rebanho cego. Eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês ouçam. E deixa eu te dizer por que eu estou dizendo isso para os irmãos. Porque eu participei de uma reunião de pastores uma vez, e nós estávamos discutindo sobre discipulado, e um dos pastores que estavam na mesa disse assim: o pastor tem que dizer para as pessoas tudo aquilo que elas precisam fazer, porque a ovelha é cega, a ovelha é míope. Quando ele disse aquilo, eu falei assim: eu não quero ovelha míope. Eu não sou babá de ninguém. Eu sou seu pastor, e eu estou aqui para te ensinar a ver. Eu estou aqui para te ensinar a ouvir de Deus. Eu estou aqui para te ensinar que Deus não fala com você só através de mim. Eu estou aqui para te ensinar que você pode sim ter um relacionamento vibrante e íntimo com Deus, que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua família, pode mudar o seu ambiente de trabalho, pode mudar todas as coisas, porque Deus é seu amigo. Se Ele quer ter ovelhas míopes na igreja dele, deixa eu dizer uma coisa: na minha igreja, minhas ovelhas não são míopes. Eu quero ensinar os irmãos a cada dia serem bons administradores de liberdade, fazerem boas escolhas, ouvirem de Deus, ouvirem direções de Deus e caminharem segundo a vontade de Deus para a vida de vocês. É isso que eu quero como pastor dessa igreja. Eu sei que muitas vezes você pode errar. Não tem importância, quando você errar, nós estamos aqui para te ajudar. Diga: eu não sou uma ovelha míope. Quando você estiver orando, Deus vai te dar novas estratégias. Deus vai te dar estratégias de prosperidade. Deus vai te dar estratégias ministeriais. Deus vai te dar estratégias para ganhar pessoas. Deus vai te dar estratégias em várias áreas da sua vida. E é por isso que eu quero falar para você sobre a terceira e quarta disciplina, que para mim são das mais importantes de todas. Vamos lá, a terceira delas: a prática do silêncio. A prática do silêncio. Primeiro, a prática da palavra. Segundo, a prática da oração. Em terceiro, a prática do silêncio. Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Diga: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eclesiastes 3, versículo 7 diz assim: há tempo de estar calado e tempo de falar. Houve uma vez na Nação Jovem que nós decidimos fazer uma série de votos seguidos. E nós fizemos vários votos relacionados à oração, à palavra de Deus, votos de aparência pessoal, mas um dos votos foi o que o pessoal disse pra gente que foi o mais difícil de todos de cumprir. Foi o voto que nós falamos aqui: nós vamos passar as próximas 3 semanas, nessas próximas 3 semanas nós vamos passar cada dia 15 minutos na presença de Deus, sem falar nada. Quando as pessoas ouviram isso, elas falaram assim: isso vai ser fácil. E o tempo começou a passar, e os relatórios começaram a chegar. Fala assim: olha, nós achávamos que ia ser fácil, mas na verdade, esse é o voto mais difícil de todos. Aquietar-se e saber que o Senhor é Deus. Porque o desafio era esse, não era simplesmente ficar lá parado, calado e dormir, não. Era concentrar-se naquilo que Deus tinha falado, iria falar com você depois de orar. Sabe o que as pessoas relatavam? No momento onde elas fechavam a boca, a mente começava: eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho essa atividade para fazer, eu tenho... Lígia, você tem esse mesmo texto de Salmo 46:10 na NVI, por favor? Procura ele aí, eu quero te mostrar o que ele fala. Em vez de aquietar-vos, ele diz assim: pare de trabalhar.
Parem de lutar. E tem ainda a outra versão que é pare de trabalhar. Pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Você está duvidando de mim? Faça o teste. Porque eu quero te dizer aqui nessa noite que muitas vezes nós somos estranhos, irmãos. Você já viu tanto que a gente é estranho? A gente vai para a presença de Deus. A gente fala 40 minutos, 1 hora às vezes. E depois, ok, Deus, glória a Deus, abençoa meu dia e vão embora. Puf. Agora imagine só. Imagine que um amigo fizesse isso com você. Que ele chegasse, que ele conversasse com você 1 hora sem parar. Blá, 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 blá. Você tem algum amigo daqueles assim que emendam um assunto no outro? Já viu aquele amigo que te deixa louco da cabeça? Você não sabe onde vai parar a coisa. Ele começa falando de uma coisa e ele começa a emendar um assunto no outro. Imagine que ele converse com você vários assuntos, assim como nós fazemos com Deus. E aí que depois que ele fale com você assim, 40 minutos sem parar, ele fala assim, então valeu. E ele te fez um monte de perguntas, ele te pediu um monte de opiniões, mas ele simplesmente não deixou você falar. Você já esteve em uma situação onde você estava tentando falar alguma coisa e a outra pessoa não deixava? Então casa para você ver. Alguém identifica aí? Não tem? Todo casal não tem aquele momento onde você está tentando falar alguma coisa e o outro não deixa você falar? Tem. E o que acontece? Você vai ficando nervoso, não é isso? Agora, olha o tanto que a gente é estranho. A gente faz isso com Deus. A gente fala e pede. E pede direção e fala comigo e tudo, fecha a porta e vai embora. Eu quero dizer algo para vocês. Eu estava orando e pedindo a Deus, fala comigo. Depois de uns 40 minutos orando, o Espírito Santo sussurrou no meu coração, assim, cala a boca. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça, deixa eu continuar orando. Cala a boca. Eu falei, não, isso não está na Bíblia, deixa eu continuar. Só que eu descobri que está na Bíblia. Você quer que eu te mostre que está na Bíblia? Eclesiastes 5, 1 e 2. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber o que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, ou seja, cala a boca um pouco. Nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra. Por isso, fala pouco. E eu sentia Deus, o Espírito Santo perguntando assim, o que é mais importante? Você falar com Deus ou Deus falar com você? O que é mais importante? Você falar com Deus ou Deus falar com você? Bom, eu creio que as duas coisas são importantes. Mas o mais importante é Deus falar com a gente. Quantos pensam como eu? Então pare. Depois que você orar, tire um tempo para ouvir de Deus. E por último, a última coisa que eu quero que você faça. E eu quero te pedir que hoje coloque em prática isso que eu vou te dizer aqui agora. A prática de escrever o que Deus fala com você. Você não tem noção da forma, do impacto que isso vai gerar na sua vida quando você começar a registrar diariamente as coisas que Deus está falando com você. Alguém aqui tem esse hábito? Isso é muito pouco divulgado no Brasil. Nos Estados Unidos isso é muito forte. E eu já tinha assim um hábito de fazer isso esporadicamente. Mas lá, eles ensinam isso assim, muito fortemente na vida das pessoas.
que é de você escrever tudo aquilo que Deus está falando com você. E eu aprendi isso. Às vezes eu estou orando, e os pastores já devem ter visto que eu estou ali orando e eu estou com o celular na mão. E às vezes eu simplesmente paro de orar. E eu percebo que o Espírito Santo começa a falar comigo e eu começo a escrever. Porque eu acho que naquele momento é muito mais importante Deus falar comigo do que eu falar com Ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas essas palavras que eu preparei aqui para essa série, elas nada mais são do que aquilo que eu fui vivendo e experimentando com Deus durante todo esse tempo que a gente esteve falando sobre esses assuntos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho acesso à presença de Deus privilegiado porque eu tenho um cargo aqui na terra. Você viu o que o versículo lá em Eclesiastes falou? Deus está no céu, você está na terra. Bom, tem alguém aqui no céu? Então está todo mundo na terra. Nós estamos todos no mesmo nível diante de Deus. Leia a Bíblia, ore, pare, fique em silêncio para escutar e depois escreva. Eu queria muito que você aprendesse a fazer isso. Vou te dizer uma coisa, dentro de alguns anos você vai começar a perceber padrões de formas que Deus trabalha com você. Você vai poder olhar como que Deus tem conduzido a sua vida e coisas que Deus tem pedido para você. Você vai ver como Deus tem transformado a sua vida ao longo do tempo. E você vai aprender a reconhecer a voz de Deus, porque o seu relacionamento com Deus vai amadurecer quando você aprender a fazer essas 4 coisas. Essas 4 coisas são coisas que estão relacionadas ao nosso devocional diário, ao nosso TSD. Existem muitas outras práticas e disciplinas espirituais que nós podemos exercer para desenvolver um relacionamento com Deus, mas essas 4 são as 4 que estão relacionadas com o nosso tempo a sós com Deus todos os dias. E eu gostaria muito que você aplicasse isso na sua vida, porque Deus quer falar com você fortemente. Deus quer desenvolver um relacionamento com você. E eu quero que você saiba, ao final dessa série, que Deus quer viver com você. E o meu desejo é que você esteja querendo viver com Deus. Por isso eu escolhi o nome dessa série, Vivendo com Deus. Porque viver com Deus é o dia a dia da vida cristã. Amém, queridos? Feche seus olhos, baixe sua cabeça nesse momento. E eu quero finalizar essa série fazendo um desafio a você. Eu quero fazer um desafio a você para que você faça o espaço na sua vida acontecer para que você esteja desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Eu quero que você hoje analise a sua vida e faça a você mesmo a pergunta: eu estou vivendo com Deus? Você valoriza a presença de Deus na sua vida? Você tem valorizado ouvir de Deus na sua vida? Deixa o Espírito Santo falar com você por um minuto. Esteja na presença de Deus agora. Será que você consegue ficar na presença de Deus por 2 minutos sem deixar que a sua mente divague? Sem deixar que nada te incomode? Eu quero te dar esses 2 minutos agora para que você ouça de Deus alguma coisa sobre todas as coisas que nós ministramos durante essas 5 semanas. Eu quero que você sinta o amor de Deus por você. Eu quero que você veja como Deus quer se relacionar com você, como Ele quer te conhecer, como Ele quer falar com você, como Ele quer dirigir a sua vida, pois todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E é isso que nós queremos, sermos guiados pelo Senhor. E eu quero te dar agora 2 minutos a sós na presença de Deus, onde eu não vou estar falando nada. Eu quero só que você feche os seus olhos
e se concentre naquilo que Deus está falando com você agora. Pode se colocar de pé agora. Queria que você fizesse com você mesmo o desafio de ter um horário no seu dia, porque, como diz o tema da palavra, é uma disciplina espiritual. Então nós precisamos nos disciplinar para ter. Não é legalismo, mas é disciplina. Marque um tempo com Deus na sua agenda, para que você tenha um tempo a sós com Deus, de orar, de ler a sua Bíblia, de estar em silêncio, de ouvir a voz de Deus, porque Ele quer te conhecer e quer ser conhecido por você. Coloque a mão no seu coração agora. Vamos nos lembrar agora, desde lá atrás, quando Deus nos criou, e Ele fala consigo mesmo, porque o homem veio dele para ser sustentado por Ele e para viver para Ele. E, Senhor, nós te agradecemos agora nesse momento, porque o Senhor nos criou, nos amou e nos chama a um relacionamento pessoal com o Senhor. Nós te agradecemos agora e queremos dizer, ó Deus, nesta noite, nós queremos te conhecer. Nós queremos, Senhor, te conhecer. Queremos a sua amizade, o seu relacionamento. E nessa noite nós queremos dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer profundamente, intimamente. Reconhecer a tua voz. Eu quero ser teu, totalmente teu. Senhor, em nome de Jesus, eu só quero te conhecer. Você pode dizer isso ao Senhor agora e derramar o seu coração na presença de Deus e dizer, Senhor, como eu quero te conhecer. Como eu quero te conhecer. Como eu quero, Senhor. Eu quero ouvir e discernir a sua voz. Eu quero te conhecer através da tua palavra. Eu quero me alinhar com a tua vontade. Oh, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é, Senhor, o mais belo em milhares e milhares.
Seu coração agora. E eu realmente sinto agora de orar por aquelas pessoas que querem realmente refazer o seu compromisso diante do Senhor. Simplesmente coloque a sua mão no seu coração. Senhor, atraia para o Senhor agora todos os teus filhos. Atraia cada um para a tua presença, que eles possam descobrir a verdadeira profundidade, a verdadeira herança, a verdadeira vida que há na tua presença, Senhor. Revela a tua presença, revela a tua voz, revela a tua vontade, revela-se, Senhor, a cada um. Atrai, Senhor, eu quero te pedir agora, atrai a cada um agora para estar na tua presença em nome de Jesus. Eu quero que você agora ore e diga: Senhor, eu quero refazer o meu compromisso de estar com o Senhor todos os dias. Se você sente que o Senhor está te chamando a isso agora, se você sente que por algum tempo você foi relapso na sua vida, na sua dedicação ao Senhor, eu quero te falar agora, faça com o Senhor um compromisso agora e diga: Senhor, eu quero estar na tua presença todos os dias. Eu quero depender do Senhor, eu quero andar com o Senhor, e eu quero que a tua vida se torne real na minha vida, em nome de Jesus. Diga isso.